Fala Senhor, fala Senhora, mais um dia, mais uma palavra, glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à saga do homem quebrado. Nós começamos semana passada e hoje nós vamos falar sobre o tema que é o grito do homem quebrado. E isso pode ter várias interpretações, mas o que a gente quer falar aqui é sobre como é difícil continuarmos caminhando sem desistir. E uma das coisas que nós lutamos é contra nós mesmos. A maior guerra que a gente trava, a maior dificuldade que nós passamos para nós podermos avançar na nossa vida, para podermos sermos pessoas melhores, para podermos sermos homens mais fortes, é contra nós mesmos. E eu não estou dizendo que não exista o lado espiritual, porque as coisas espirituais elas agem nas brechas e nas nossas falhas. Então, por isso que o entrave primeiro é sobre nós, é sobre como nós estamos olhando para o mundo, como nós estamos agindo ou se estamos reagindo às coisas do mundo. E eu gostaria de falar uma coisa muito importante para os senhores, que é: qual é o significado do que você tem feito? Por que que você tem feito o que você tem feito? Então, dentro da nossa jornada, da nossa vida, o que vai definir muito bem o quanto nós vamos conseguir continuar lutando é nós darmos um sentido para as coisas que nós estamos fazendo. Nós buscamos, claro, ter família, batalhar, proteger, amar, cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos. Nós nos preocupamos com as pessoas que estão ao nosso redor, que são mais próximas a nós. Nós buscamos a melhor forma de lidarmos com todas as adversidades no dia a dia. Mas nós precisamos de um significado, de um propósito. O que eu quero dizer com isso? Hoje, com o que você trabalha, ou você que está começando a se construir, deseja viver uma vida abundante, e lembrando, gente, a abundância, a prosperidade, ela está ligada a um conjunto de fatores, mas ela começa no coração e na mente, sobre as relações verdadeiras que nós temos, um lar em paz e em harmonia, que é construído todos os dias com conversa, com afeto, com gestos, com palavras de afirmação, crer que já aconteceu coisas boas e não só materiais, mas coisas emocionais, porque às vezes nós passamos por fases difíceis que nós precisamos travar conversas difíceis com nossos cônjuges ou no trabalho, e para nós podermos atravessar isso, nós precisamos ter um propósito. Então, com que eu trabalho, com que eu quero trabalhar, qual que é o propósito? Se eu quero ter muito materialmente, por que eu quero ter? Para que eu quero ter? E por que eu estou falando isso? Porque, senhores, não dá para a gente batalhar só com a força dos nossos braços, porque a gente acredita que isso é o melhor. Tá, eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Por quê? Para quê? Normalmente todo mundo vai falar para poder ter uma vida melhor, para poder ter carro, tal, bens materiais, viajar, mas é só para isso. Você não quer transbordar as bênçãos que Deus traz para sua vida, capacita você na vida de outras pessoas, você não quer um lar edificado, bem construído. E eu estou falando isso porque parece lógico, mas às vezes não é. Às vezes a gente entra no automático de só buscar, só trabalhar, só fazer, sustentar, proteger, aguentar. Nós não estamos olhando por que a gente está fazendo isso. Então, olhar com calma, olhar para dentro de nós mesmos é muito importante. E outra coisa, o tempo livre que você tem, como que você tem usado isso? Como que você tem usado o tempo que você tem? Você tem tido tempo de qualidade com sua esposa, com seus filhos? Tempo de estudo, tempo de leitura, seja do que for, desde que seja edificante.
seja algo para o seu crescimento, para o crescimento do seu lar, para melhorar a sua liderança e a sua direção da sua vida e da sua família. O que você tem feito, além de descansar, claro. Eu sei que esse é um tema muito sensível para os homens, não é fácil para os homens descansar, mas isso é importante. E eu quero trazer uma passagem para vocês de Paulo, muito interessante, em 3 versículos de Romanos 7, que começa no versículo 22, pois ele diz: Eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Rapidamente, para quem não conhece, Paulo era conhecido como Saulo, era uma pessoa que perseguia os cristãos naquela época que acreditavam em Jesus, que buscavam a Jesus, então ele perseguia os cristãos, matava, e ele teve um encontro verdadeiro, uma experiência absurda com o Senhor, e nisso houve algumas consequências, mas resumidamente ele foi transformado, renasceu, e a partir dali ele começou a usar o nome que ele tinha, que usava como nome romano, que era Paulo. E Paulo foi escolhido por Deus para ser um grande apóstolo e levar e pregar o evangelho por onde fosse, e ele escrevia cartas pelos lugares onde ele plantava igrejas para poder enviar para as pessoas. É como se fosse uma notificação de e-mail, uma lista de transmissão que a gente tem hoje para poder informar como as coisas deveriam acontecer. Então, pegando essa passagem que Paulo trouxe, o que Paulo quer dizer? De uma forma simples, senhores, não é fácil. Se você é um homem de honra, leal, justo, que busca fazer as coisas da melhor forma, não é ser perfeito, mas busca fazer as coisas da melhor forma, sendo correto, não aceitando injustiças. E quando eu falo não aceitar, é não ser conivente. E eu não estou falando sobre brigar ou discussões que não levam a lugar nenhum, que são só embates. Se você é um homem que honra o seu lar, que honra a sua mulher, nas suas atitudes, na sua postura, que você busca ser melhor como pessoa, se conhecer melhor, fazer o melhor que você pode por outras pessoas também, você luta todos os dias contra o que você vê, contra o que você vive e contra o espiritual. Não tem como não viver. Quanto mais nós buscamos ser certos, ainda que a gente esteja falando sobre Deus na nossa vida, mas para quem não segue intencionalmente também não é fácil. Mas quando nós seguimos sermos pessoas melhores, vai ser mais difícil. Até no mundo, no meio de todas as coisas que estão acontecendo, vai ser muito difícil ser correto, fazer as coisas do jeito certo. Então, o que Paulo está falando? Por mais que eu ame a tua lei, Senhor, por mais que eu entenda a sua lei, por mais que eu queira ser cada vez melhor, por mais que aqui tá tudo claro, a minha carne grita. A minha carne muitas vezes me sabota. A minha carne tenta me encaminhar para os caminhos que não são os do Senhor. E essa batalha ela é constante. Paulo está falando o quanto é difícil. Ele está clamando em seu interior, dizendo que a luta, a batalha que ele trava constantemente com a carne. Então, gente, nós estamos falando de uma pessoa que tem muito conhecimento, de uma pessoa que está levando a palavra do Senhor, de uma pessoa que está buscando ser a palavra, ser em suas atitudes, e não simplesmente ditar a palavra para as pessoas. Para ele é muito difícil. Imagine para você que não vive uma vida tão intencional, e quando eu falo assim, tão intencional, é de você
buscar conversar mais com o Senhor, você buscar entender as suas batalhas, você buscar se conhecer já é muito difícil. O mundo não é fácil, gente. O mundo não é fácil. Para quem vive a vida intencional com Deus ou não, não é fácil. E algumas escolhas, quando são feitas por nós mesmos, torna isso muito mais difícil. Então o que eu quero trazer aqui é que Paulo está dizendo, é normal. Se você está lutando, se está sendo difícil, se está mexendo com o seu interior, é porque você está no caminho certo. Porque você está tendo consciência que essas coisas não são comuns. Que determinados pensamentos, às vezes um pensamento de olhar que surge na nossa cabeça, um desejo que entra num momento que não deveria. Os nossos olhos, eles nos condenam todos os dias, e quando eu falo nos condenam, é porque quando a gente menos espera, nós olhamos, o pensamento já passou, e nós temos que ter responsabilidade de falar, cara, não, eu preciso administrar isso. Deus, me ajuda. Sozinho, gente, é muito mais difícil. Então a batalha contra o instinto humano é difícil. A batalha contra, às vezes, você pensou ou às vezes você mentiu e para evitar uma situação mais difícil, mais complexa, para de repente diminuir a dor de alguém ou do seu cônjuge. Por mais difícil que seja, lute contra isso. Lute contra os seus anseios, lute contra os seus desejos que estão ultrapassando o que deveria. Lute contra o desejo natural de fazer o que você já sabe que não deveria. E existe N coisas, gente, porque cada ser humano é um universo. E dentro desse universo a gente está sempre lutando. E nós estamos vivendo num mundo onde os homens estão sendo bombardeados como nunca. E vocês precisam, como eu falei antes, dar sentido à vida de vocês, para vocês continuarem batalhando, para vocês terem um propósito, para vocês honrarem a vida de vocês como homens, para vocês conseguirem descansar, para vocês conseguirem liderar o lar de vocês, para vocês conseguirem entregar amor, mas também para vocês atraírem pessoas que vão te dar força, que vão te acolher, para Deus trazer uma esposa que vai ser uma mulher forte, que vai te ouvir, que vai administrar junto com você determinadas situações, que vocês vão construir esses alicerces juntos. Então, senhores, não fiquem desesperados e desanimados e não sejam coniventes e não aceitem que as coisas que vocês sentem, que vocês sabem que não deveriam ser feitas, não deveriam ser pensadas, atitudes que não deveriam ser repetidas, fiquem mornas, fiquem aceitáveis. O que vocês pensam, é assim mesmo, não tem o que fazer. Não, continua lutando, porque é sobre isso a vida. E é sobre isso a vida em Deus. É lutar, é persistir todos os dias e reconhecer o que você está passando, o que você está sentindo. Então eu estou aqui para te falar para você não desistir. Não desista. Pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 5, pode levar 10. Seja o que for que você está lutando, pode ser simples, pode ser complexo, pode ter um histórico, pode ser algo que te acometeu porque você foi colocado numa situação que você não esperava, seja no trabalho, seja em casa, seja no histórico da vida que você teve, seja o que for, continue lutando para ir contra o que não edifica a sua vida, o que vai te levar para um caminho de destruição, o que vai desviar os seus pensamentos para propósitos que são construtivos, para bênçãos da sua vida que podem transbordar na vida de outras pessoas. Não desista. E creia, Deus está com você. Ele está olhando para o seu coração e Ele vai te ajudar. Peça ajuda, que Ele vai te ajudar.
É isso, eu já me estendi de novo. E até a próxima. Paz, fiquem com Deus.